eu trabalho com mulheres, além de também ser um problema com homens. Não nos Sim, sim, podemos sim, nesta esquecer área, sim, disso, sim. ok? Além de o meu trabalho ser exatamente com mulheres, a verdade é que também já fui procurada por homens. Portanto, a minha história é talvez igual a muitas de outras mulheres que iniciam uma guerra com o corpo, em que acreditam que se não tiverem o dito padrão, eh, que é dito perfeito, que não vai ser aceite, que não é suficiente, que não é bonita. E, portanto, há muitos e muitos anos atrás, quero ter esse padrão. E ter esse padrão começou, ou eu acreditei, porque todos nós temos crenças, e portanto, quando se refere ao corpo, nós acreditamos sempre que basta emagrecer para tudo ficar resolvido. A verdade é que, por vezes, atrás de uma dieta, vem frustração, porque a dieta não funciona, Mexe muito com o psicológico, não é? completamente. Completamente. Não é. Eu gostava às vezes de fazer um apelo que é: há coisas que não tem que se dizer. Não se tem que dizer que estás mais bonita porque estás mais magra, não comas tanto porque engordas, porque o padrão é único. Nós gostamos muito de dizer que somos únicas, mas depois todas queremos ter o mesmo corpo. É Sim, verdade. E quando saímos daquele padrão, muitas das vezes, a sensação que temos é que não há lugar para nós. E quando eu digo nós, eu costumo dizer que ainda sou uma gorda em recuperação, porque se eu não tiver a minha manutenção mental diária, eu facilmente me vou sabotar e facilmente, provavelmente, vou voltar a comer como comia. E porquê é que eu vou voltar a comer como comia ou entrar numa espiral de dietas restritas como fazia? Porque todo este processo levou-me a um distúrbio alimentar associado a outros. Porque se por um lado eu tenho compulsão alimentar e cheguei a pesar mais 60 quilos, portanto eu uau, hoje devo andar à volta dos 70, cheguei a pesar quase 130. Também cheguei a pesar 61, 62, com anorexias e bulimia associada. que são os Eu, dois extremos. Sim. exatamente, porque aqui nós não sabemos estar no equilíbrio. E é óbvio que isto não nasce do dia para a noite. Isto começa a nascer desde criança, que tenho uma professora primária em que gostava muito de me dizer que, além de burra, eu era gorda, Sim. mas nós crianças conseguimos muitas das vezes gerir as coisas de uma forma mais, Leve, aparentemente mais sim. leve. Ah, não, E mas fica tudo registado. claro que sim, claro que sim. E eu hoje lembro-me disto perfeitamente, por alguma razão, é porque cá ficou registado, não é? E o mesmo se passa com N coisas que diariamente ouvimos. Em casa, ou é que vêm os filhos. E é a pressão associada. Portanto, pararmos um bocadinho de romantizar a situação, porque isto pode levar a situações de saúde Sim. graves, muito graves. Esta luta pelo dito padrão perfeito, não é? Sim, sim. Esta história do perfeito, o que é isto do perfeito, não é? Nós costumamos muito pensar que, por vezes, aquele corpo que nós desejamos, muitas das vezes também é ele criticado, Pois é. não é? E as Sim, próprias pessoas nem se tudo, sentem à sim, vontade, sim. apesar de terem o tal corpo E o perfeito. corpo perfeito vai mudando Com o consoante a tempo, moda. com o Vamos tempo, com a pensar neste moda, sim. preciso momento que todas nós temos 60 anos. Reparem, não, Estou a vamos pensar, aqui estou a sonhar, imaginar. até lá para casa será simpático fazer este exercício. Neste preciso momento, todas nós temos 60 anos. E agora recuamos, nós, que temos 60 anos, vamos recuar quando tínhamos 20 anos, portanto, há 40 anos atrás. Que corpos é que eram O corpos da padrão era moda? completamente diferente, sim, sim, sim. E agora vamos voltar somente a 20 anos atrás. Tínhamos nós 40. E agora vamos aos 60. Será que o corpo está preparado para seguir modas? Pois. Lá Não está, está. somos Sim. únicas. Somos únicas, não é? E isso não nos tira beleza, não nos tira essência. E eu tenho muito por hábito dizer que tenho saudades do dia que me chamei gorda pela primeira vez. Porque
que o dia que eu me chamei gorda pela primeira vez devia eu ter o peso que tenho hoje. E, portanto, vejam o que é acreditar que não se está num padrão dito normal, ou que poderá ou não ser reajustado, porque nós também temos o direito, esta história de nós dizermos queremos mudar, não me sinto bem, ok, pertence-nos Sim, é e está válido, tudo sim. certo, não é? Agora, de que forma é que o vamos fazer? Que conhecimentos temos para o fazer, que apoio externo temos, que rede de suporte nós temos. Quantas vezes hoje, devido à educação, que não é dada como educação, eu não sou mãe, mas imaginem que tivesse sido e provavelmente um filho meu ou uma filha minha ouvirem constantemente eu a dizer que estava gorda e que eu tinha que fazer dieta. Portanto, Passava para eles também, claramente. o que é que passaria para eles, não é? A ideia do que é o porquê ser gorda. Não comas isso que tu vais engordar. Ouve-se muito isto, não é? Sim. Portanto, onde é que nós estamos a pôr o facto de sermos mais gordas? Em que ponto é que estamos a colocar? E acaba por criar uma relação destrutiva com a comida, que olhamos para a comida como algo que nos vai prejudicar e criar ali um Como padrão. ser sim. mais gorda seja algo Uhum. completamente diminuído. Resumirmos-nos a números, a rótulos, não é? E isso provoca mal-estar, isso provoca tristeza, isso provoca vazios e isso provoca muitas das vezes a procura rápida de soluções. Aquelas dietas de perca 20 quilos em um mês, coisas assim mirabolantes. Nós hoje em dia abrimos um motor de pesquisa, não fazendo publicidade, Sim, sim. Ai, aparece as um- coisas... Escrevi lá a dieta e a dieta de tudo e mais alguma Ok, coisa. e que é altamente perigoso. Não é? Quando me perguntam como é que tu foste capaz, eu antes de ser capaz, eu procurei a solução, já em último recurso, já não suportava mais a tristeza, já não suportava, estava numa dor profunda. E às vezes, muitos casos têm que chegar a este ponto, dor profunda, em que recorri, portanto, a uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia gástrica. E em todo o processo há também o apoio psicológico para percebermos se nos Sim, enquadramos no processo ou não. Enquadrava-me e começo a fazer psicoterapia para ir fazer a cirurgia. A verdade é que por 3 vezes estive à porta do bloco e desisti. Fugi completamente. Quando digo fugi, fugi mesmo. Fugiu mesmo. Escapou, estava de bata e tudo e Desapareceu. escapou. Mas é que estava mesmo de bata. Não tinha... Foi mesmo à porta do bloco, certo? Eu estive à porta do bloco pela 3ª vez, estava à porta do bloco com a anestesista a explicar que eu não valia a pena ter medo. Que se tivesse que me acontecer alguma coisa, que eu estava no melhor sítio. Tem tudo e mais alguma coisa para me reanimar. Que ali não me ia acontecer nada de mal. Assustador. Portanto, eu estava da porta do bloco, daqui como estou de ti, ok? E disse que não, pela 3ª vez. Mas não desisti de mim. Começou-me a fazer sentido aquelas consultas que tive Com o psicoterapeuta. com a psicoterapeuta. E quando me perguntam, Patrícia, o que é que realmente mudou em ti? A forma de eu pensar. A forma de eu não me castigar. Portanto, eu sentia-me triste, eu comia. Eu sentia-me feliz, eu comia. E a comida era o meu escape, era o meu refúgio, era o meu conforto. Até porque comer e sempre que cozinhamos, ou sempre que alguém cozinha para nós, também é um ato de amor. Sim, sim. E leva-nos montes de vezes a memórias únicas. E, portanto, a comida era, sem sombra de dúvidas, o meu refúgio. Se, por um lado, me sentia confortável, sempre que há o sentimento de conforto imediato e a seguir a culpa, algo não está bem, não é? Este género de pensamento não está bem. Então, quando se fala muito em mudança, é natural que hoje também se eu comece a ouvir com mais frequência que a mudança realmente se dá de dentro para fora e não de fora para dentro, que é aquela que mais se procura. É nós acreditarmos que se eu emagrecer, se eu tiver o corpo, se eu tiver a altura, se eu tiver esta profissão, com aquela imagem,
a minha vida toda vai ser diferente. A verdade é que se nós todas neste preciso momento tivermos todas a imagem que a sociedade neste momento muitas das vezes nos dita como a correta, realmente o que é que nós íamos mudar neste preciso momento na nossa vida? Não ia acontecer nada, não é? Exato. E, portanto, depararmos-nos com estas verdades vai desmontando crenças que é eu tenho que ter aquele número na balança, eu tenho que vestir aquele número de Depois às vezes roupa. chegamos lá e é como chegamos ao topo da montanha e não vemos nada. Não vemos nada, não é? Até o peso muitas vezes não é de acordo com a estrutura Sim, da claro. pessoa. O número nunca vai ser porque a pessoa tem um tipo de corpo que não dá para aquilo, os genes. Se por um lado a internet nos veio abrir portas, a televisão nos veio abrir portas para podermos falar de tudo e mais alguma coisa, também há o outro lado, não é? O infantizar, o romantizar das situações, em que há o antes e o depois, que há todas estas coisas que nós muitas das vezes nos queremos afastar porque não nos faz bem, mas de repente também devido àquilo que procuramos muito, automaticamente somos invadidas por essa informação em que constantemente nos estão a dizer que algo não está bem, não é? Porque temos celulite depois, porque temos flacidez, porque temos Ficam os barriga, pelos a mais. Opa! não é? Porque temos barriga. E não tens abdominais todos, tens só 2 ou 3, não tens os 6. E, portanto, é interessante o quanto industrialmente nos estão sempre a dizer, a nós mulheres principalmente, e que carregamos também esse peso, que além de termos que ser boas mulheres, bonitas, boas mães, boas profissionais, boas donas de casa, temos que ser boas zonas, Pois. ok? E o que é ser boa zona? É tão vasto, não é? E eu trabalho em grupo, portanto, e surge a minha necessidade de me encontrar. O meu percurso começa faz mais ou menos 8 anos e começo a perceber que não há rede de suporte externo. Não há, isto não se falava. Sim. Isto é uma vergonha. Eu, em sessão com as minhas coaches, já cheguei a ouvir pessoas, mulheres, raparigas novas, mais novas do que eu, dizerem-me que se eu fosse toxicodependente, os meus pais entendiam. Pois. Os meus pais não entendem a minha dependência com a comida. E isto é uma barreira para que a comunicação flua, certo? Isso é complicado mesmo. Muito. E, portanto, este género de suporte externo não É existe. importante, sim. Uma pessoa sente que está sozinha na luta. Sozinha. Ok? E com vergonha. Vergonha daquilo que sente, vergonha do corpo que tem, porque constantemente sente que não é um corpo que mereça viver. É quase, há casos esconder. destes. Depois, não consegue um meio termo, portanto, ou está numa dieta altamente restrita, ou está no 80, portanto, do 8 passa para o 80, Quer comer porque tudo o que lhe apetece. derrota-se completamente. Portanto, eu não consigo, porque é impossível levarmos uma vida com uma dieta restrita, tem que haver equilíbrio, não é? Olharmos para a alimentação como um complemento saudável que nos nutre, como nós colocarmos a gasolina no nosso carro para ele andar. Nenhum corpo consegue ter saúde, não consegue ter vitalidade e poder caminhar se não tiver uma boa gasolina. É a mesma coisa que nós dizemos às crianças, desde novas, portanto já as começamos a educar, não comas isso que isso te engorda. Não comas isso porque isso não te faz bem, não é?